Se você gosta de ler, gosta de vinho e gosta de história, não vai perder esse episódio. Se liga, roda a vinheta. E aí galera do Café com Bigode, tudo bem? Hoje o episódio vai ser sobre um livro, isso mesmo. Eu vou falar sobre um livro que é muito legal. Eu nem tinha essa pretensão de ficar aqui falando de livros, falando de indicação de livros, nada disso. Mas depois que eu li esse livro que fala de vinho, fala de guerra, tem um quê de direito ali, eu resolvi falar sobre ele aqui pra vocês e indicá-lo. Vou começar logo pelo nome, é Vinho e Guerra. Um nome simples que reflete bem o que é o livro. E qual é a essência dele, porque ele me encantou tanto? É um vinho que mostra, ele fala da Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista dos produtores de vinho na França. Então ele vai indicar quando os alemães chegaram, o que é que aconteceu ali com os produtores, quando eles estavam chegando, qual foi a preparação deles. E tudo isso, como a gente vai ver nesse episódio aqui, é muito interessante. São muitas histórias interessantes. Lembrando que esse livro, ele é baseado em uma história real, né, que realmente aconteceu. Ele é um livro que tem em torno de 200, 250 páginas, a depender de onde você for ler. Eu li no Kindle. Ele é dos autores Speedy Kladstrup e Don Kladstrup. O tempo estimado para a leitura dele é em torno de 5 horas. Eu consegui ler ele muito rápido, porque ele é o típico livro que prende a sua atenção. Ele tem histórias tão legais que ele acaba prendendo sua atenção. Mas e aí, quais são os acontecimentos que esse livro narra que desperta bastante interesse, assim, me despertou o meu e despertará, tenho certeza, de quem gosta desses assuntos que eu mencionei. Vinho, guerra, Segunda Guerra Mundial, história, etc. O ponto de vista é interessante pelo seguinte. Vou dar um exemplo. Você tem noção de como os produtores de vinho lá na França, que vinho para o francês, é uma essência da nação, né? Então eles dão muito valor a isso. Vocês têm noção do que eles fizeram para se proteger da chegada dos alemães? Porque obviamente chegou um momento que eles sabiam que os alemães iam chegar até lá. Então, esse livro conta a história, por exemplo, de como eles construíram paredes falsas nas adegas, que as adegas ali da região da Borgonha, Bordeaux, enfim, da França como um todo, elas são subterrâneas e elas são bem grandes, bem grandes. São vinhos guardados ali, na época, 1945, a gente está falando de vinhos que eram de 1875, 1880, então era um patrimônio histórico basicamente que eles tinham nessas adegas e que eles tinham certeza que os alemães iam roubar, né? Iam tomar para si. Então o que eles fizeram? Construindo paredes falsas e para dar veracidade a essas paredes, para enganar os alemães, eles chegaram a criar, entre aspas aqui, aranhas que fizessem teias nessa parede para dar a impressão de que ela era tão antiga quanto todo o resto que estava naquela adega. Ou seja, que de fato aquela parede era o fim da adega. E isso, por sinal, dando um pequeno spoiler aqui, funcionou, né? Então esse é um dos motivos, né? Conta a história de como eles criaram uma resistência paralela à resistência de guerra francesa. O que é que eu quero dizer com isso? Na Segunda Guerra, quando a França foi tomada pela Alemanha, houve de fato uma resistência militar. Então pessoas civis franceses criaram uma resistência para combater os militares alemães. Só que o mundo do vinho criou sua própria resistência. Então os alemães, eles meio que criaram uma estrutura em que o francês só podia exportar vinho para a Alemanha, os melhores vinhos teriam que ir para Hitler, né? Tem até algumas coisas curiosas aí sobre Hitler beber ou não, vinho, gostar ou não, apreciar ou não, e ainda assim acumular tanto vinho como ele acumulou, né, ao longo da guerra. Então mostra como essa resistência funcionava. Não quero dizer tudo aqui porque é para despertar a curiosidade de vocês lerem mesmo. Mas são coisas que chegam a ser engraçadas, né? Parecia molequeira, coisa de criança pequena e que funcionava. Perturbava os alemães, atrapalhava a estratégia de guerra deles, fazia com que eles gastassem dinheiro e não recebessem o que eles tinham pagado por, né? E irritava os alemães. E também conta algumas outras histórias de como mesmo na guerra, alguns alemães se comportaram de maneira racional para não destruir aquele patrimônio histórico que são os vinhos franceses. Então, há situações em que a ordem vinda da Alemanha era de destruir tudo, destruir vinhedos, destruir o porto com os vinhos, destruir adegas. E os representantes alemães que estavam na França se recusaram a fazer isso,
né, pelos motivos que você vai ver no livro e diante das conversas e dos relacionamentos que foram desenvolvidos ao longo da guerra. Então você tem tanto a história da destruição, que a maior parte de nós já conhece, da Segunda Guerra, você tem a parte de como foi a vida do pessoal no vinhedo, de como foi a relação dele com os alemães, deles do vinhedo, né, com os alemães que foram dominar o mercado do vinho para garantir que tudo que fosse de bom e até de ruim fosse para a Alemanha. Tudo isso você vai ver ali de um ponto de vista histórico e real. Para você ter uma ideia, um exemplo que eu contei até no meu podcast, que eu já falei aqui no canal com certeza sobre ele, em um episódio que eu comentei sobre essa situação com os idosos na época, né? Então chegou um ponto da guerra em que a Alemanha estava já gastando demais, não tinha mais recursos para manter aquele nível de despesa que se tinha com a guerra, né? Então o que é que ela fez? Ela começou a reduzir a alimentação dos lugares que estavam ocupados, né? Reduzia a possibilidade de aqueles países que estavam ocupados por eles, dos nativos, se alimentarem como deveriam. Então na França, por exemplo, houve uma redução para 1.200 calorias por pessoa de alimentação. E por algum motivo eles reduziram a dos idosos para 800 calorias por idoso, né, por dia. E aí houve um protesto da França, dos franceses, em defesa dos idosos e dizendo que se reduziram mais ainda as calorias para eles, tinham que aumentar a quantidade de vinho, porque isso preservaria a saúde dos idosos. Então acho que era 1 litro de vinho, ou um pouco menos para as pessoas de idade mais jovens, né, que tinham direito às 1.200 calorias, e eles cobraram 2 litros de vinho por dia para os idosos. Então você vê que a França realmente ainda tem, mas naquela época talvez ainda mais, uma cultura do vinho dominando a vida deles, né? Fazendo parte ali, integrante total do dia a dia do francês. Então todas essas histórias aí são muito curiosas, são muito legais, o livro descreve com detalhes, mas sem ser prolixo, sem enrolar, sem florear demais. Ele é objetivo, mas com cuidado, descrevendo bem. Recomendo demais esse livro para vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram aqui dessa pitadinha de curiosidade que eu quis despertar em vocês sobre esse livro, não deixem de comprar. Eu li pelo Kindle, como eu falei, fui rapidinho, não conseguia parar. Todo dia eu lia um pouquinho e eu acho que em menos de 4 dias eu consegui matar o livro. E recomendo muito para vocês. Deem uma olhada aí no site, vou ver se eu deixo uns links com as opções de compra aqui. É isso aí, comentem, digam se gostaram do vídeo, se gostaram das dicas e se já leram, o que é que acharam do livro. E se lerem depois, volta aqui, comenta para eu saber se só eu que gostei muito desse livro ou se realmente ele é encantador. Um abraço e até o próximo vídeo.